E aí a pergunta que o Fábio traz sobre até onde pode ir esse Bahia. Porque o Bahia vence pela terceira vez, né? Jogou muito melhor que o Fluminense, jogou muito melhor do que o Grêmio, e esse jogo de hoje foi equilibrado. Isso não teve mais nuances de equilíbrio. Isso não é a tradução disso, a conclusão disso não é que o nível de atuação do Bahia diminuiu. Na verdade, o Bragantino foi um adversário melhor do que foi o Grêmio, sobretudo em relação ao Grêmio e em relação ao Fluminense. O jogo foi um jogo entre dois times que você está enxergando, dois times que estão aqui na tabela. Então, o adversário ofereceu muito mais perigo e o comportamento do Bahia continuou sendo bom. Ele só não foi tão dominante como tinha sido contra o Fluminense estou considerando os jogos da Fonte Nova, e contra o Grêmio, sobretudo contra o Grêmio. Ali realmente assim, aquele placar foi econômico demais. A gente, de vez em quando, fala assim e tal, ali foi o contrário. É um jogo que você pega o resultado, não diz o que foi o jogo. Esse jogo de hoje, essa vitória, ela foi muito batalhada, mas ela não é uma vitória também de detalhe. O Bahia ganhou no detalhe. Não. Bahia abre o placar no primeiro tempo, tem chance de ampliar, compete o jogo inteiro, tem um gol anulado, o sistema defensivo se comportou bem, o goleiro quando é para ter situações como essa, aparece muito bem, e na reta final poderia até ter tido um pouco mais de foco, até Carlos Cardoso até trouxe o detalhe. A Ademir, por exemplo, realmente demorou a entrar, porque aquele espaço que estava tendo na reta final... tem um lance muito curioso. Eu não vou dizer o tempo, não, porque Pedro decorar o minuto, mas é um lance que o goleiro do Bragantino, que o do Bahia repõe. Aí tem uma saída e o goleiro do Bragantino vai dar um chutão, mais ou menos na intermediária. Assim, já direto, já está na reta final, já está esgotando o tempo. E ali não estava. O Bahia deveria ter povoado mais aquele setor durante boa parte do jogo, porque aquilo ali foi uma constante. Aquele buraco entre o goleiro do Bragantino e a primeira linha do Bragantino, no final, estava muito lançado ao ataque. Aí o Bahia talvez tenha demorado um pouco para explorar aquilo ali. Não acabou não fazendo falta, mas foi um detalhezinho que poderia ter tranquilizado um pouco mais aquela reta final do jogo, que foi uma reta final difícil, mas foi uma vitória que você puxa, vendo a campanha em perspectiva nesse momento. A largada perde de virada do Internacional. Primeiro, perde, embora o Bahia tenha sido campeão já no Beira-Rio. É muito curioso isso, e Pedro sabe mais do que ninguém isso. Embora o Bahia tenha sido campeão brasileiro do Beira-Rio, aquilo ali é a exceção. Porque, na verdade... O Bahia nunca venceu o Internacional pelo Brasileirão jogando no Beira-Rio. Venceu fora de casa, mas a partida foi em Caxias do Sul, se não me engano. E foi campeão brasileiro com empate. Assim, só o Bahia venceu no Beira-Rio, e o Bahia venceu no Beira-Rio pela Libertadores. Né? E na Sul-Americana também, na Libertadores e na Sul-Americana. E na primeira fase da Libertadores, né? Na fase de Libertadores de 89 e Sul-Americana mais recente agora. E tirou até tirou o Internacional na Sul-Americana. Foi, exatamente. Mas apesar do título brasileiro com aquele 0-0 em fevereiro de 89, assim, o Beira-Rio é um lugar muito hostil para o Bahia. Então, no fim das contas, foi um resultado que costuma acontecer. Mas ainda foi na reta final, porque o time abre o placar no segundo tempo, toma virado, deu uma chateação muito grande até pela a forma como vinha do Baiano ter aquele resultado, acabou se somando muito. Mas ficou ali. O próprio jogo contra o Vitória é um jogo de reação. Assim, o Bahia depois tem 4 vitórias já, uma delas sobre o Botafogo, uma já fora de casa, são 4 vitórias e um empate. E um empate contra o Vitória, você pode colocar, mas o Vitória agora está 18º lugar, é o único ponto do Vitória, curiosamente. É um empate e 4 derrotas, é a campanha do Vitória. Mas o Vitória venceu o Bahia todos os outros jogos no ano, no Barradão, e fazia 2-0 até 30 do segundo tempo. Então, assim, aquele ponto ali, o Bahia não deixou de ganhar 2 pontos naquele clássico, não. Ali o Bahia arrancou um ponto, o Bahia reagiu e arrancou um ponto em todos os outros jogos. Os 3 na Fonte Nova e contra o Botafogo foi um jogo equilibrado também. Essa largada veja só, os nomes: Inter, Fluminense, Grêmio, Botafogo, times que estão na primeira página, Bragantino, que pelo investimento também e o Vitória, que nesse momento, como o Pedro frisou, é o que está na parte de baixo. A base da pontuação do Bahia, ela é de clubes que tendem a fazer uma campanha sólida na competição. E a gente está falando de um time, depois de muito tempo, que tende a ser um elenco sólido também. Porque nesse momento, em outros tempos, era o seguinte: o Bahia começou bem, aí daqui a pouco,
não sei quem da Bulgária fez uma proposta de 10 milhões, leva. Não sei quem está com. Ou então o jogador está com 6 jogos. Aí um time da própria Série A, né? Um time da própria Série A começa a sondar. Aí o cara não faz o 7º jogo, o cara se transfere porque recebe uma oferta melhor. Isso pode acontecer? Naturalmente pode. Mas não da forma como a gente sempre viu. Para tirar, teria que ser algo muito acima e basicamente o Bahia querer que o cara saia. Então, você olhar esse início de campanha e olhar esse time, sabendo que esse time tende a não ser desmanchado, isso eu acho que talvez é por isso que a turma já começou a sonhar, porque assim como o Pedro está sonhando, o Igor Santos já disse aqui que está ficando chatinho. O chatinho, na verdade, está ficando bonzinho. Ele tá sendo irônico, está dizendo que está ficando chatinho. Está ficando chatinho. Mas é isso mesmo que ele está vendo um time que não tende a não ser desmanchado e que, se de repente perde uma peça, vai ter recurso para repor. Ainda tem isso, ainda vai ter recurso. Mesmo que não venha perder peças, eu acho que o Bahia vai conseguir se reforçar na janela. Vai se reforçar, perdendo ou não perdendo peças, exatamente, vai se reforçar. Então, esse início de campanha, eu somo para dar para entender melhor esse lado animador que os torcedores do Bahia estão tendo, pela perspectiva de uma continuidade de campanha, como a gente não costuma ver por aqui. A gente costuma ver campanhas onde o cara perde um jogador e perde. É foda, assim, o Sport bateu em 18, assim, era o Sport pré-Serasa. O Sport está jogando demais, Anselmo no volante. Era emprestado, para dizer, é isso que vai acontecer com o Bahia agora. Era emprestado pelo Internacional. Aí o Internacional, ele estava jogando muito no Sport, o Sport estava em 5º lugar no Brasileiro, tinha 18 pontos, aí ia ter a parada da Copa do Mundo. Teve a parada, o Internacional vendeu esse jogador para o mundo árabe, por 14 milhões de reais, o Sport ainda ganhou 1 milhão de vitrine. Sem esse jogador, o Sport foi rebaixado na volta do campeonato. Sim. Só para dar um exemplo assim, essa engrenagem que tirou ali foi rebaixado. Nesse momento, não aconteceria isso. Não tem ninguém que o Bahia não está sendo barriga de aluguel de outro time. Não, pelo menos do cenário nacional, da forma como a gente via. Assim, não está sendo. Uma proposta de 14 milhões por uma peça-chave do Bahia, que em outros tempos o Bahia venderia. Claro que venderia. Duvido que venda. Se alguém chegar e dizer, meu irmão, não pode ser 14 que está tendo isso aqui, não pode ser 14 porque pagou 25, né? Assim, mas se o cara chegar com 30, não leva. O que o Bahia comprou por 25, se botar 30, não vai levar.